Olá, bem-vindo, bem-vinda, você está no Eureka na TV. Bom tê-lo aqui conosco, hein? Sempre, toda tarde, a partir das 3h30, também no sábado. Muito bom ter você conosco, você que está interessado em fazer sua prova do Enem, você que está fazendo vestibulares de maneira geral ou concursos, né? E também você que gosta de cultura, que gosta de discutir os mais variados temas de conhecimento, de desenvolvimento do conhecimento, estamos aqui, certo? E hoje eu estou de novo, né, com o professor Elton. Muito obrigado por estar aqui de novo comigo, Elton. Eu que agradeço. Professor do Instituto, né? Instituto Federal do Paraná. Instituto Federal do Paraná. Agradeço ao Instituto Federal do Paraná por ter nos concedido aí o professor. Um grande amigo, um grande colega, está aqui comigo para falar de física. Oh, meu Deus! Tranquilo. Eu vou contar para vocês, cá entre nós, gente. Não, vou para essa câmera, cá entre nós. Haviam duas coisas que me apavoravam na escola. Duas coisas. Eu não sei qual me apavorava mais. Não sei se é o seu caso. Se é o seu caso, sofremos do mesmo drama, tá? Era matemática e física ou física e matemática. Eram os dois dramas da minha vida, porque eu sempre fui de humanas puro, na veia, humanas puro. Mas, eu devo admitir, esse sujeito que está aqui comigo, mais de uma vez me fez perceber a física de uma forma tão fácil, tão simples, que às vezes assistindo, porque já demos muito aulão junto, né? Aulão de preparação para o Enem, já fizemos muitos juntos. E a forma com que ele explica a física é sensacional. Ele transforma algo extremamente complexo em algo muito fácil, muito gostoso de aprender. E eu trouxe justamente isso para você. E tanto que nós vamos conversar, né, sobre uma questão hoje, eu e o Elton, que envolve, até eu vou ler porque o negócio é complicado aqui, é calorimetria. Calorimetria. Né? Tem que forçar no K. Calorimetria. Né? Então nós vamos... talvez alguém esteja aí, meu Deus do céu, o que é isto? Ou acho você, que não. Ou você, ao contrário de mim, conhece. Parabéns para você. Porque eu, volto a dizer, eu sou humanas puro. Mas vamos lá. Vamos começando então. Elton, vai, desenvolve aí, meu amigão. Eu quero só lembrar, então, já que você fez todo esse suspense com a calorimetria, lembrar que é uma parte... A física, ela é toda compartimentada didaticamente. A gente gosta de enxergar a física como uma coisa só. Você está querendo dizer, por acaso, que a história não é? Não, longe disso. Eu só estou dizendo que nós gostamos de enxergar a física como uma coisa só. Porque ela é uma coisa só. Mas ela está toda divididinha e a calorimetria é uma das gavetinhas da física que está dentro de um grande armário, né, maior chamado termologia. Então, dentro da termologia, a gente estuda termômetros, né, estuda o que é a temperatura e chega um momento que nós estudamos a calorimetria. E que não é a parte difícil, Oswaldo. Você falou, que é difícil. Não é. Eu acho que quem passou por isso... Você não entendeu. O meu problema é com a física. Você não entendeu? O meu problema é com a física, é com a matemática. Esse não importa qual parte dela. Não importa qual parte, entendeu? Não. Enfim, então, mas eu acho que o estudante que já passou pelo segundo ano e teve toda a termologia, ele deve estar pensando, não, a calorimetria não é a parte mais difícil. Talvez a parte mais difícil dessa parte de estudo seja a termodinâmica. Talvez. Né? Mas não a calorimetria. A calorimetria, com um pouquinho de boa vontade, a gente consegue navegar nela, sim. Tá? Vamos dar uma olhada nessa questão? Eu vou te tirar do programa. Vamos dar uma olhada? Olha lá. Então é do Enem recente, né? Para a gente fazer coisinhas, né, que surgiram. Vamos lá. Pode ler. Em uma indústria alimentícia, para a produção de doce de leite, utiliza-se um tacho de parede oca, com uma entrada para vapor de água de 120 graus Celsius e uma saída para água líquida em equilíbrio com vapor a 100 graus Celsius. Ao passar pela parte oca do tacho, o valor de O vapor de água transforma-se em líquido.
liberando energia. Sigo? Vamos embora. Vamos lá? A parede transfere essa energia para o interior do tacho, resultando na evaporação de água e consequente concentração do produto. Isso. Então, eu quero destacar nesse texto, pode deixar o texto, eu quero destacar o seguinte, eu estou lá sentado, vou fazer meu Enem. O Enem é importante para mim, vai me colocar na universidade, vai avaliar, vai me ajudar a me avaliar e tudo mais, né? Então, é importante que eu realize essa tarefa da maneira correta. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é sublinhar as palavras que são importantes. Ele falou ali, entrada para vapor de água a 120 graus Celsius. Tem que marcar isso, gente, tem que sublinhar, tem que colocar uma ameba ali em volta, tem que fazer alguma coisa para destacar essa parte do texto. Aí ele fala que tem a saída, a água é líquida. Poxa, ela era vapor e agora é líquida, então alguma coisa aconteceu. Né? E está em equilíbrio com o vapor, né? Então a temperatura dessa água líquida e do vapor a 100 graus Celsius. Elton, é importante, o candidato ele tem que entender, né, que a prova está ali para ele usar. Exatamente. Né? Então ele tem que marcar, ele tem que circular, ele tem que fazer todas as anotações que o ajudem a desenvolver a prova. Não, a sua prova limpa quer dizer que você não pensou nela. E o nosso cérebro precisa de dados para trabalhar. Exato. Você precisa alimentar o teu cérebro com... Olha, no momento que você faz uma leitura de um texto, prestando atenção nele, o teu cérebro já está lá buscando as regiões. Opa, isso aqui é física agora. Então vamos lá, vamos para o armário da física. Opa, mas isso aqui é calorimetria, ele vai abrir a gavetinha da calorimetria. Agora eu vou escolher aqui dentro o que eu preciso para resolver esse problema. Então a gente precisa desses dados para acessar as partes corretas do nosso cérebro. Veja. E claro, e outra coisa que eu preciso dizer, né, Oswaldo? Para estar no cérebro, a gente precisa estudar. Exato. É o que eu ia dizer agora. Para estar no cérebro, você precisa ter essa informação desenvolvida, armazenada, construída. Exatamente. Né? Porque conhecimento é construção. Você constrói conhecimento. O borracheiro vai trocar o pneu do seu carro. O que ele faz? Coloca a caixa de ferramentas do lado e abre. Aí ele olha para dentro da caixa de ferramentas... Elton, por favor. É o mau exemplo, né? Não deixe o seu celular tocar aqui. Nós estamos no ar. O meu tá aqui quietinho. Uma coisa... Sabe, o diretor vai brigar comigo aqui. Merecido. Porque, o seu candidato, o seu convidado... deixou o celular tocar. Se fosse uma sala de aula, você estaria na direção agora, né? Seus pais seriam chamados para levar o celular. Papai e mamãe. Dona Hilda e seu Siqueira seriam chamados. Para pegar o celular. É verdade. Né? Então até me quebrou o raciocínio, mas eu estava dizendo assim, o borracheiro. Ele abre a caixa de ferramentas e ele vai, dentro daquela caixa, procurar quais são as ferramentas para aquele trabalho. Mas ele precisa ter as ferramentas lá, senão ele não consegue... Gente, é a mesma coisa. Quando a gente estuda, a gente está colocando ferramentas na nossa caixinha. A hora que você está lá no Enem, no vestibular, né, lá no duro do vestibular, você vai abrir a tua caixinha. O que tem lá dentro é o que você colocou. Exato. Então a gente precisa estudar. Sim, e você que estudou, se preparou, às vezes você vai passar pela seguinte sensação. Se prepare para ela. Você leu a questão e pensa assim, nossa, não sei responder isso aqui. E você vai para a próxima. Quando você está lendo a próxima questão, aquela que você pulou porque você não sei responder, você começa, espera um pouquinho, não, mas eu sei, não, espera um pouquinho. Aí você volta. Por quê? Porque, é claro, você jogou informação para o teu cérebro, mas ele vai precisar de alguns segundos, como você disse, para puxar a gaveta certa. Isso. E aí, se tem alguma coisa na gaveta, ele acha. Parece que o cérebro vai aquecendo. Exatamente. E de repente você está mergulhado e aí você vai ter sucesso total. E algumas vezes, alguns pensam às vezes, nossa, me deu um branco. Não é que te deu branco, você tem que dar passo a passo. Tem que dar os passos certos. Quer dizer, o teu cérebro vai automaticamente puxar o conhecimento que você tem sobre aquilo. Se você desenvolveu o conhecimento. O branco vem de caixinha de ferramenta vazia ou nervosismo. Exato. Se você estudou, você não vai ter esse problema. Por que ficar nervoso se você estudou? E mesmo ficando nervoso, Respira. mesmo você fique nervoso, mas o teu cérebro vai buscar a informação que está lá. Agora, o brabo é você nervoso e sem informação. Aí, né, é como o carro, você ficou brabo, mas não tem combustível. Aí não adianta, né? Aí não adianta. Mas vamos lá, vamos voltar.
Tá, então, e queria chamar a atenção ali da energia que está sendo liberada. Né? Opa, a energia está sendo liberada. Quando um corpo libera energia na forma de calor, ele está diminuindo a sua temperatura ou ele está mudando uma fase. A gente já vai discutir isso. Eu só quero fazer uma correção nesse texto do Enem, que ele fala de evaporação. Não é evaporação. Né? A evaporação é um tipo de vaporização. Então, a vaporização é a passagem da fase líquida para a fase gasosa. E a evaporação ocorre à temperatura ambiente. É assim que as poças d'água depois da chuva desaparecem. É por evaporação. Isso ocorre à temperatura ambiente. Tá? Então aqui a palavra deveria ser vaporização. Esse seria o termo correto. Então, volta e meia, a gente tem que dar um puxãozinho nesses textos do Enem. Mas não compromete a questão. Não chega a comprometer, mas conceitualmente não está correto. Próximo slide. Então, vamos ver o que ele quer de tudo isso. No processo de concentração do produto é utilizada a energia proveniente. Então, ele está falando, eu não vou ler tudo isso aí, mas ele está falando de calor latente, daí de vaporização, de condensação, e está falando de calor sensível. Não, mas eu leio aqui, vamos lá. Vamos, não vai demorar muito, Oswaldo. A gente volta na correta, vai então funcionar. Tá? Pode mudar. Isso. Então, aqui eu estou mostrando para vocês a mudança de fase da matéria. Então, o que nós tínhamos? Eu estou deixando aí, depois você dá uma lida, né? Pausa o vídeo, alguma coisa assim, se você puder, porque eu vou direto naquilo que é importante. Nós tínhamos vapor d'água a 120 graus Celsius, se eu não me engano, certo? E daí, no final, nós tínhamos água. Passa por dentro do tacho e a gente tem água a 100 graus Celsius. Então, reparem que nós estamos saindo da nuvenzinha e indo para a bacia onde tem água, onde tem a torneira, a água na fase líquida. Então, olha lá, está ocorrendo a liquefação ou a condensação, ó. Tá vendo? É a volta ali da nuvenzinha para a bacia. Então, liquefação ou condensação. É isso que está ocorrendo. Joia? Vamos para o próximo. Próximo slide. Isso. Esse desenho à esquerda no alto é a minha tentativa de representar o tacho, que é oco por dentro. Então vejam que entra vapor d'água a 120 graus Celsius. Só um pouquinho. Não, pera um pouquinho. Coming in me close. Se aquilo ali é a tentativa dele de representar o tacho. Não, vou contar uma coisa, complicado. Não, tenso. Eu teria feito um tacho melhor, viu? Aí próxima vez eu vou na indústria e faço uma foto do tacho real usado para isso, então. Vamos dar um intervalinho, a gente já volta, tá? Quem sabe a gente consegue trocar o tacho. A gente consegue trocar o tacho para ter uma representação. Triste aquele tacho, vocês não concordam? Eu achei. Já voltamos, hein? Estamos de volta. Tomou sua aguinha, fez aquele xixizinho amigo, e isso é importante, porque agora nós vamos continuar aqui com esse programa de física, falando sobre física, o que me assusta tremendamente, né? Já viu o professor de história, física, já viu, né? Mas apesar que eu e o meu amigo Elton aqui, que está aqui comigo, nós já fizemos algumas aulas juntos em que a história e a física desenvolveram conhecimento e levaram adiante no entendimento de muitas questões, né, e na solução de muitas questões das provas de vestibular de maneira geral, mas principalmente das provas de Enem. E o meu amigo Elton aqui estava solucionando uma questãozinha, estávamos passando para uma outra imagem, né, em que tinha um tacho, você lembra? Que, eu vou contar para vocês, não foi possível trocar o tacho, não. Vamos manter o mesmo. Então você, nosso telespectador, acredite que aquilo que ele está mostrando é um tacho. Aliás, já tiraram a minha cara da imagem. Vamos adiante, então. O Oswaldo, ele tem uma certa dificuldade de entender o que é um desenho representativo.
né? Aquilo é um desenho esquemático. A gente precisa fazer isso. O Oswaldo, pelo visto, está querendo que você sente lá no dia da prova do Enem e desenhe um tacho com todas as características do desenho Senhor técnico. Telespectador, Então eu não você, vou continuar você vai agredido aqui. você vai ficar 1h30 fazendo Senhor um desenho. telespectador, eu não vou agredir, eu não aceitar continuar sendo agredido aqui, eu vou tirar esse indivíduo do programa. Vai ficar 1h30 desenhando o tacho para daí não dar tempo de terminar a prova. É isso que esse cidadão está querendo propor aqui. Claro que não. O desenho que você vai fazer é simples. É um desenho esquemático. Nós físicos usamos muito isso. Então aquilo ali é um porque tacho vocês não sabem desenhar. e está muito bem representado. A gente pode voltar para o slide? E o que é importante é entender que o vapor d'água está entrando nesse tacho a 120 graus Celsius. Veja que a parte azul do desenho esquemático indica a passagem do vapor, alguma coisinha acontece lá dentro que a gente já vai discutir. E o que nós temos aqui saindo do tacho? Água líquida a 100 graus Celsius. Então tem duas coisas, meus queridos, que vocês precisam perceber. Que aquilo é um tacho. Aquilo que era vapor, eu vou começar a ignorar. Eu vou ignorar. Senhor diretor, não dá para chamar ele para discutir algum assunto diferente aí? Não, tudo bem, eu vou ficar quieto, mas que aquele tacho tá horrível. Vamos embora. A minha mãe que tem um termo bom que ela falava assim, vá você pros tachos. Vá você pros então tachos. Eu acho que é bem empregado aqui. Vamos lá. Então, voltando lá. Então, a gente precisa ficar bem claro para a gente, melhor dizendo, que aquilo que era vapor não é mais vapor, é água. Água líquida, certo? E a temperatura que era de 120 graus Celsius não é mais de 120, é de 100 graus Celsius. Então, duas coisas aconteceram lá dentro do tacho. O equipamento, o tacho, cedeu calor. O vapor esfriou de 120. Então, deixa eu chamar a atenção que eu fiz o desenho ali embaixo, eu estava esquecendo. Olha lá. Olhem para o desenho de baixo agora. Tem duas nuvenzinhas e tem o tacho desenhado agora de outra forma, né? Então vejam que eu tinha vapor de água a 120 graus Celsius. Aí, Q1. Tem uma flechinha mostrando um Q1 ali em cima e daí eu tenho vapor de água. Opa, mas eu tinha vapor de água e continuo tendo vapor de água. O que mudou? A temperatura, meus queridos, passou de 120 para 100 graus Celsius, certo? Por quê? Porque para a gente fazer o vapor se transformar por condensação em água líquida, esse vapor precisa, a uma atmosfera, estar necessariamente a 100 graus Celsius. Você não consegue fazer o vapor sair da fase vapor para líquido, estando ele a 120 graus Celsius. Então a gente precisa primeiro esfriar o vapor para depois transformar o vapor em líquido. Então é isso que vocês estão vendo ali. E veja, para sair de uma temperatura de 120 graus Celsius e chegar em 100, nós precisamos esfriar. Nós precisamos retirar energia. E ele fala isso no texto. Ele fala que a gente teve que retirar energia. Mas que energia é essa? Qual é a forma de energia? Calor. Calor. Então, o que esse tacho está fazendo ele está ajudando a resfriar o doce de leite que está lá dentro. Ele tá resfriando, ou seja, ele está... o doce de leite está passando, está lá dentro dele, é um tacho, e o vapor está passando por lá e está fazendo esfriar toda essa estrutura. O tacho certo? de baixo está então, melhor, viu? Ele está em perspectiva. Então, ele vai de 120 para 100 graus Celsius. Então, esse Q1 que está ali, ele está representando essa quantidade de calor que o sistema cedeu. Não que recebeu, porque se você recebe calor, você aquece. Varia a temperatura para mais. Então, esse é um sistema que está cedendo calor para o meio. Por isso, a temperatura foi do 120 para 100 graus Celsius. Houve um resfriamento. E sempre que existe variação de temperatura, esse calor é chamado de calor sensível.
Eu tenho certeza, Oswaldo, que os alunos agora que fizeram já o segundo, terceiro ano, eles estão lembrando da equaçãozinha que está lá em cima, que é a equaçãozinha que diz que a quantidade de calor que foi cedido é igual à massa de vapor d'água que esfriou, vezes o Czinho, que é o calor específico, que no caso do vapor vale 0,5 calorias por grama grau Celsius, e qual foi a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a inicial. Nesse caso seria menos 20, porque 100 menos 120 vai dar menos 20, o que mostra que essa quantidade de calor Q1 é negativa. E o que é uma quantidade de calor negativa? Calor que foi cedido do sistema para o meio, por isso que ele esfriou de 120 para 100 graus Celsius. Agora, do vapor d'água a 100 graus Celsius para a água líquida a 100 graus Celsius, reparem que a temperatura não variou. O que mudou aí foi a fase. Nós tínhamos vapor ainda da água e agora nós temos água na fase líquida. Ora, para fazer vapor virar água, nós também precisamos retirar calor. O sistema precisa ceder novamente calor para o meio. E essa quantidade de calor a gente chamou de Q2. Só que agora eu não posso usar o calor sensível porque não houve variação de temperatura. O que houve foi uma mudança de fase. É, o que eu ia dizer agora, porque a temperatura ela permaneceu igual. Isso. E como é que você vai calcular se no calor sensível, se lá tem ΔT? E o ΔT é zero, não faz sentido. Então o calor é zero? Não. Se ele mudou a fase é porque teve calor que foi cedido pelo sistema para o meio, para ele poder esfriar. Então a primeira equação realmente ela perde o sentido, né? Ela não tem como utilizá-la aqui agora. Não faz nenhum sentido físico utilizá-la. Então tem que usar a outra equação, a Q2. Q2 a gente chama de calor latente, porque não houve variação de temperatura, o que houve foi mudança de fase. E o que essa equação Q2 lá em cima está dizendo? Que é a massa de vapor que virou a água líquida vezes o calor latente. Esse calor latente tem valores específicos para aquela mudança de fase que está ocorrendo. Nesse caso, como está ocorrendo vapor para água líquida, e a gente está retirando o calor, esse calor latente ele é negativo. E por curiosidade, ele vale 540 calorias para cada grama. Então, veja, se a gente pensar na unidade, o que quer dizer 540 gramas, 540 calorias para cada grama? Que cada graminha de vapor que você quer que vire água líquida, precisa ceder 540 calorias. Vezes a massa que você tem, vai te dar a quantidade de calor total que você precisou retirar do sistema para ele poder mudar a fase. E é isso que responde a questão, gente. Não precisa usar a equação. A equação eu coloquei como uma curiosidade, uma breve revisão sobre isso, porque na verdade a questão nos cobra quais são os calores. Então, calor sensível. Isso que eu ia te perguntar agora. E depois agora. Calor latente. Em relação às alternativas, você disse, eu não preciso fazer nenhum cálculo. Tá? Uhum. Eu poderia apenas, teoricamente, resolver essa questão? Ele não cede nem... Ele não dá números praticamente, né, para você fazer qualquer cálculo. O Czinho nós conhecemos, né? Então, e geralmente isso é dado no texto, ele não deu porque ele não quer que a gente calcule. Mas o Czinho do vapor e do gelo é 0,5 meio caloria por grama grau Celsius. O calor latente, nesse caso, eu já mencionei menos 540 calorias por grama. O que falta é a massa. A gente não sabe qual foi a massa de vapor d'água que entrou e a massa de água... E claro que se eu soubesse a massa que saiu de vapor, eu saberia a massa que saiu de água líquida. Mas essa massa não é dada. Então é só isso que impede que a gente realize o cálculo. As temperaturas nós temos, então é só a massa. Se ele tivesse a massa, a gente resolveria. E me diz uma coisa, você considera uma questão como essa fácil? Difícil? Fácil. Quer dizer, difícil não. Médio para fácil. Médio para fácil. Difícil não. Médio para fácil. Porque difícil não. É só o entendimento do que efetivamente aconteceu, porque cálculo você não tem nenhum. Isso, né? É o entendimento da teoria em si. Isso. Volta naquilo. Quer dizer, se você
ao estudar, você compreendeu o que você estava estudando, quer dizer, você entendeu o que havia por trás de todos os processos que às vezes só fica calculando, você resolveria fácil essa questão. Sim, né? sim. Se você entendeu a mecânica do processo. Exatamente. Não, e eu diria que mesmo que fosse uma questão de cálculo, que eu tivesse que calcular, né? Imagine que a pergunta final dele fosse qual é a quantidade de calor que o sistema cedeu para o meio para que tudo isso tivesse acontecido. Ainda assim, todos esses raciocínios que fizemos deveriam ter sido feitos. Então, né, o que mudaria é que você agora, depois de ter pensado em tudo isso, agora você partiria para a utilização das equações. Mas esse raciocínio teria que ser feito. Aliás, esse tipo de questão, voltando ali no slide, eu acho importantíssimo fazer esses desenhos. Vamos voltar no slide? Aí, Jóia. Ele foi para o próximo, quer ver? Volta. Ali já está a resposta. Não, voltando, por favor. Isso, aí. Então, eu acho que esses dois desenhos que foram feitos, eles são, na minha opinião, obrigatórios. Porque é isso que eu digo, que o cérebro trabalha com dados. Então, no momento em que você está raciocinando à medida que vai fazendo os esquemas, você já está encontrando, você já está indo para a solução. Você já está indo para conseguir. E nada te impede que você faça um desenho esquemático ali para você entender o que você está pensando. Isso é física. Né? Isso é física. Você tem que colocar ali no papel, porque claro. A nossa memória e nós somos seres muito visuais, extremamente visuais, né? 85% de tudo que nós captamos é visual. Né? Então, a tua própria... tanto que quando você está buscando alguma coisa na tua memória, qual é o gesto que você faz? Já observou? Você faz assim, ó. Isto aqui que você fez aqui... Mostra de novo que acho que não vi. Você dá a ladeada de cabeça assim e para pensando. E o que você está buscando aí? O som? Não, a imagem que você preservou daquilo que você quer trazer de volta. É a imagem. Nós guardamos a imagem do caderno, nós guardamos a imagem das palavras, né? E é isso que você busca. Então nós somos essencialmente visuais. Desenhe o raciocínio. Desenhe o raciocínio. Isso vai ajudar muito você. Exatamente, né? Isso. Exatamente. Né? Enem é fácil, é só marcar um X. Eu adoro questão de múltipla escolha porque é só marcar um X. Pare com isso. Não é nada disso, Questão de múltipla escolha, gente, são 5. A, B, C, D e E são 5 afirmativas que você precisa avaliar. Então só aponta para nós a alternativa correta. Vamos lá. Olha lá, ó, do calor sensível, né? Primeiro o calor sensível, que era o Q1, e o calor latente de condensação. Por que condensação? Porque o vapor virou líquido, então condensou, né? Então a letra D é a correta, porque foram esses os calores pelos quais o vapor d'água passou para virar água líquida a 100 graus Celsius. Falou. Você gostou? Espero que sim. Para mim aqui foi muito legal, aprendi mais alguma coisa em física. Espero que você também e que você tenha se preparado e esteja se preparando legal para a sua prova do Enem. Elton, muito obrigado por ter estado aqui comigo. Obrigado. Vamos estar outras vezes juntos, vamos discutir, conversar sobre física. Um abraço, até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.